Pronto, foi. E aí, galera do MPU, aí aberta a nossa mentoria. Vamos lá, pré-mentoria agora, anunciando a mentoria para derrotar a banca FGV. É isso aí, nós vamos derrotar essa banca, vamos com tudo e gabaritar as questões de língua portuguesa. Vem comigo. Segunda mentoria que estou fazendo, você que não me conhece, eu sou o Luiz, conhecido por alguns como Lois, né, quem é meu aluno antigo. E eu trabalho com concurso público, concursos militares e vestibulares. A gente vai em tudo, é isso aí. Ano passado eu fiz uma mentoria que deu super certo. Pense, Enem, nota máxima, redação, 1000. Os alunos da mentoria, todos tirando 940, 960, por aí vai. Conseguindo acesso às melhores universidades deste Brasil. Então, ó, referência. Por quê? Você vai fazer o seu MPU, eu vou estar contigo, vou explicar aqui como vai funcionar a mentoria. Vou estar contigo a todo instante. É grupo, é fórum, tira dúvida. Temos aí muitas questões, muita teoria, para a gente conhecer a banca FGV, porque não adianta você saber língua portuguesa, não adianta você saber matemática, não adianta você saber direito, você tem que saber o quê? Falar a linguagem da banca. Então eu vou te ajudar a identificar o que, às vezes o cara não sabe nem o que que a banca está querendo. Você vai identificar comigo que sempre que a FGV cobrar tal coisa, é isso que ela quer, tá? Que a FGV é uma banca muito interpretativa, às vezes ela não é clara nas informações que ela está querendo passar. Costuma fazer prova sabe disso. E a mentoria é justamente para você. Você que já fez questões de prova, já fez prova, né? Isso que eu quero dizer. Já fez prova. Para você que nunca fez prova, para você que nunca não sabe o que que é uma FGV, a gente vai começar a entender esse processo do mundo dos concursos. Vou estar contigo para todo tipo de aluno e a mentoria, por quê? Uma turma de poucos alunos que eu vou estar com você, diretamente com você, vai fazer perguntas lá no fórum, eu mesmo que vou responder. Vou estar contigo a todo instante, segura na minha mão. Ó, pessoal do presencial já sabe o que é isso. Segura na minha mão, vou estar contigo até depois da prova. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu pensei que eu estava 2 minutos só aqui falando sozinho, mas não tô não. Vamos lá, vamos dar início, apresentar essa mentoria. Aqui, ó, mentoria, uhul, mentoria MPU. Tô muito empolgado porque, ó, vou falar com você, deu trabalho, viu? Suei pra caramba para fazer todo o material do nosso curso, tanto de gramática quanto de redação. Vamos, ó, você vai ver que vai ser um diferencial língua portuguesa na tua prova. Porque você sabe muito bem que língua portuguesa, além de ser uma questão, uma matéria de desempate, é uma matéria que é base para você entender, saber interpretar as outras questões, né? Então, tô empolgado. Vamos junto aí embarcar nessa aventura de mentoria. Vamos derrotar essa banca FGV. FGV não vai ser mais um problema. Às vezes o candidato vai fazer uma prova de concurso e olha lá, FGV, desisto. Não, você vai aprender, vai ser uma das suas bancas favoritas. Vai ser uma das bancas favoritas que você vai estar aí sendo dirigido, sendo orientado por mim, porque eu me especializei nessa banca. Por que que é uma banca assim que é tão diferenciada? Por que que a gente tem que estudar português para FGV, não língua portuguesa? Porque olha só, a gente começa já pelo edital. Olha só que coisa. A gente começa pelo edital. Pega aí o edital de língua portuguesa. O que que a gente tem aqui? A gente tem alguns termos que são bem particulares da banca. Olha, as matérias que são particulares da FGV. Interpretação, compreensão de texto, beleza. Agora, olha só. Organização estrutural dos textos. Isso é típico da banca FGV. Marcas de textualidade, coesão, coerência e textualidade, você vai ver que é cobrado de uma forma diferente na sua banca. Modos de organização discursiva. Tipos textuais. Por que que eu estou destacando isso aqui se tem outros editais? Porque geralmente o edital cobra o quê? É, narração, descrição. Travei aqui. Narração, descrição. Vai perguntar o que é. Aqui na FGV, o que que eles vão cobrar? Características
específicas de cada tipo. Então, como assim, professor? Característica específica. Ela vai falar, é narração, tá? Mas que tipo, olha como ela é usada. Ela já vai dizer para você que é narração. Mas que tipo de narração? Que tipo de descrição? É isso que a banca vai querer. É diferente das outras bancas. Aí, ó, textos literários, não literários, tipologia da frase portuguesa que você não vê em outros editais, geralmente, estrutura da frase portuguesa, deslocamento, substituição, pontos, sinais de gráfica, aqui, ó, problemas estruturais das frases, organização sintática, elemento dos atos de comunicação, estrutura e formação de palavra, forma de abreviação. Pá, coloquei aqui em cima. Formas de abreviação. Você tem mais o quê? Classes de palavras, aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos, textuais de substantivos, adjetivos, advérbios. Você tem aí também, ó, dicionários. A gente vai estudar dicionário, professor? Sim, a gente vai estudar significação da palavra. Então você vê, peraí que eu fiz besteira aqui. Então você vê que é típico da tua banca. São elementos. Agora achei. São elementos assim do edital que são típicos da sua banca. A sua banca vai para um lado mais interpretativo das questões. E a questão já começa no enunciado. Às vezes você olha para o enunciado, o cara lá que nunca fez uma prova, ele vai olhar, o cara que não tem um direcionamento, né? Você não, você está comigo. Mas o cara que não tem um direcionamento, ele vai olhar para a questão e vai falar assim: caramba, não sei nem o que está perguntando aqui. Eu vou ensinar você a achar algumas palavras-chaves, alguns elementos chaves, para que você consiga chegar na prova e faça com toda a tranquilidade do mundo. Português vai ser, ó, passeio, tá? Então vem comigo. O que mais a gente vai estudar aqui, ó? Deixa eu explicar para vocês, ó, o nosso cronograma. Como que vai ser o nosso cronograma, professor? O que que a gente vai estudar até lá? Ó, já adianta você que isso tudo aqui você vai estudar comigo, tá? Só que, olha o trabalho que eu tive. Eu fiz de uma forma assim que você pudesse aproveitar nessas 8 aulas. Professor, não são 8 aulas, não. A gente tem 3 meses antes da prova. É, mas comigo você vai ter 8 aulas de teoria, o resto, ó, só fazendo exercício. Só exercício. Você vai viver os exercícios. Nós vamos esgotar os exercícios da banca FGV. É isso aí. Você vai fazer exercício comigo. Se liga no que a gente vai ter. Olha só, cronograma. Conteúdo programático. Eu separei em 3 partes o nosso conteúdo programático. A gente tem 3 meses, são 3 partes. Olha só. Textos, parte um. Parte 2, a gente vai estudar gramática na FGV. Parte 3, você vai estudar comigo questões de prova. Questão, questão, questão. E olha só que eu coloquei em cada parte aqui, ó, simulado, simulado, simulado. Nós vamos ter no total aqui, ó. Opa, volta mais. Nós vamos ter no total aqui, ó, 3 simulados. Opa, a canetinha tá fazendo graça aqui. 3 simulados para a gente brincar, para você ir preparado. E vai ter toda a orientação. Eu vou estar o tempo todo. Você não está entendendo? Eu vou estar o tempo todo com você, falando com você. A gente vai se esforçar juntos, tá? Também, o professor também precisa de motivação. A motivação vai ser a sua aprovação. É isso aí. Muito empolgado, por quê? Sinceramente, eu vi no resultado do pessoal que a mentoria dá certo. Ela dá certo. Vocês vão ver os depoimentos depois. A mentoria dá certo. E eh, esse estudo assim direcionado para a banca, para os exercícios da banca, a teoria, como a banca cobra a teoria, é essencial para sua aprovação. FGV não pode ir de brincadeira, tá? FGV a gente tem que ir para valer. E aqui na parte um, que é relacionada aos textos, a gente vai ver aqui a parte semântica. Semântica, que eu tô com uma caneta aqui improvisada. A gente vai ter a semântica. A gente vai estudar função textual. O que que é isso? Vem comigo.
Sempre cobra nas provas da FGV. Função textual, tipologia textual específica para a banca FGV, tanto que na semana 2 eu separei aqui narração, descrição, tudo separadinho, organizadinho, tá? Semana 3 tipos de argumentação, tá? Como assim? Eu vou ter uma aula só para estudar narração e descrição, professor? É o que você precisa. Por quê? Tem tipos diferentes de narração que a banca costuma cobrar, tipos diferentes de descrição que a banca costuma cobrar. Professor, não sei o que você está falando. Professor, não sei o que você está falando. Vai ver. É bem essencial para o seu ensino. Semana 4, compreensão e interpretação de texto. Aí eu tive o trabalho de fazer nessas 4 semanas separar, ó, grande parte desse edital aqui. Dentro lá, se eu tirar esse rabisco, né? Dentro lá da primeira semana que a gente vai estar relacionado com texto, vocês vão ver isso tudo aqui, ó. Marcas de textualidade, aspecto semântico, organização discursiva, você vai ver tipos textuais, você vai ver tipologia, você vai ver estrutura da frase. Grande parte aqui a gente já mata na primeira semana, tá? O cara que não tem orientação, ele vai estudar de um a um, vai ficar perdido. FGV, olha para mim, olha para mim. FGV você não estuda um assunto por vez, tá? FGV não existe isso. Vamos pegar aí classes de palavra. Ah, eu vou tacar lá num sistema de questões, eu botei lá substantivo. Vai ter substantivo junto com o outro elemento. Ah, esse substantivo aqui de acordo com a tipologia textual. Não, não quero tipologia textual, quero substantivo. Não tem questão só de substantivo. Você precisa estudar um tópico junto com o outro para poder fazer uma prova. Por isso que o cara que estuda sozinho, se ele não tiver, claro, né, experiência com concursos, experiências com FGV, por exemplo, o cara se perde. Porque ele fala: caramba, coloquei uma questão de tal coisa, tá caindo outra coisa. Porque FGV é assim, estuda junto. Beleza? Vamos voltar para cá. Aí, ó, nessa primeira semana, você vai estudar isso tudo aqui que a gente viu. Vamos estudar, ó, função textual, vamos estudar tipologia, e na outra semana a gente separou em narração, descrição, argumentação, compreensão e interpretação de texto, que é super importante, que é bem peculiar na FGV. Porque às vezes o cara faz uma questão de FGV e fala, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você tem que estudar a banca. Você vai estudar comigo a banca. Você vai ver que sempre que a FGV cobra nessa direção, é isso que ela está procurando. São as palavras-chave que você sozinho, não é eu que vou dizer quais são, não. Você sozinho vai saber, depois de um tempo, saber identificar quais são as palavras-chave. Aí depois dessas 4 semanas você vai ter um simulado. Simulado para testar seus conhecimentos. Por quê? Porque todas essas aulas aqui, ó, todas essas aulas na semana um, semana 2, semana 3, semana 4, todas essas aulas você vai ter teoria, bora me ajudar? Teoria mais questões. E essas questões aqui vão ser questões, tô muito sem jeito, comentadas. Todas as questões eu vou fazer com você, eu vou analisar cada questão, vou analisar cada alternativa, tudo juntos aqui para você saber. Essa aqui está certa por causa disso, essa aqui está errada por conta disso, disso e disso. Beleza? Não é simplesmente a gente achar a questão certa e errada, não, porque isso aí você, sinceramente, você faz sozinho em casa, né? E vou fazer essas questões comentadas com você, e no simulado é você sozinho. Você vai colocar em prática tudo que você aprendeu durante essas 4 semanas. Bora? E, claro que a correção do nosso simulado, vou explicar tudo mais para frente. Depois do simulado, você vai ter a parte 2. A parte 2 é gramática na FGV. Como assim gramática na FGV, professor? É gramática ou não é? Sim, só que é gramática focada na sua banca, né? Não adianta nada. Sei língua portuguesa, vou fazer a prova, não entendi o que está pedindo. Então, nós vamos estudar. Classes de palavras, substantivo, adjetivo, e na outra semana pronome e verbo. Professor, eu vi lá que tinha negócio de advérbio e tal, não vai ter não? Claro que vai. Nós vamos focar nesses aqui, que são os que mais caem pegadinhas, mais aparecem nas provas, mas é claro que a gente vai estudar numeral, adjetivo. Por exemplo, não faz sentido nenhum a gente ter uma aula só sobre interjeição. Interjeição é
tópico que a gente aprende em 3 minutos, entendeu? E não cai tanto em prova. E o que cai eu vou mostrar para você como que cai na sua banca. Pode ficar tranquilo que eu vou preparar tudo isso aí para você. Na semana 7 a gente trabalha com período simples, sujeito, predicado, tipos de sujeito, e na semana 8 o período composto, que aí entra a parte das conjunções, por isso que eu não coloquei ali, apesar de ser importante. Porque no período composto a gente vai estudar as conjunções, orações subordinadas, orações adjetivas. Então é isso. Nossas aulas têm duração mais ou menos de 1 hora e meia, mas pode estender a 2 horas, dependendo da complexidade do nosso assunto. E teremos o nosso segundo simulado, juntando aquela primeira semana, juntando aquela primeira parte com essa segunda parte, tá? Sempre trazendo mais. E na parte 3 dos nossos estudos, a gente vai ter questões de prova, sempre da prova FGV. Tudo que eu passar para vocês é prova FGV. Simulado, eu vou fazer as questões, mas é tudo baseado na sua banca, nada fugindo da realidade, beleza? No meio dessas semanas aqui, a gente vai ter uma revisão, depois continuar com as questões de prova e partiu para dar início à sua aprovação. É assim que a gente fala aqui. Mentoria é isso. Aí, ó, tudo isso, ó, toda semana, todo dia, você vai ter meu acompanhamento. Não se preocupa com isso. Aí faz a pergunta: por que estudar especificamente para a FGV? Vou mostrar para você na prática por que estudar para a FGV, né? Eu trouxe aqui algumas questões, questão da banca OCP, questão da banca Sebrasp, questão da banca FCC e, por último, questão da, não necessariamente nessa ordem, mas por último está a questão FGV. Para quê? Para a gente ver a diferença da cobrança de, de um mesmo assunto em várias bancas diferentes e como a sua banca cobra de um jeito diferente. Olha só, vem comigo. A sua banca a sua banca não. A questão que eu trouxe, deixa eu só trocar a canetinha aqui, porque esse amarelo não vai ficar muito legal nesse quadro, não. Opa. Então, eu trouxe questões do mesmo assunto. O assunto é adjetivo. O objetivo aqui não é você acertar, não é você nem entender como se faz em si, mas só você entender o jeito diferente de cobrar. O que o adjetivo faz? Só uma teoria assim, 1 minuto. Ele classifica o substantivo. Beleza, ele classifica o substantivo. Dá um exemplo, dou. Quando a gente fala assim, ó, carro velho. Substantivo é aquele termo que dá nome. Dá nome aos elementos. Deu nome ao que aqui? Ao carro. Substantivo. Conseguiu até, ó. Quem é meu aluno sabe que a gente consegue colocar um artigo antes para identificar o substantivo. O carro velho. Então, ó, carro, substantivo. Velho, adjetivo. Por que adjetivo? Porque está classificando o termo carro, né? Então, sempre que classifica um termo, esse termo é o adjetivo. Adjetivo classifica o substantivo. Tranquilo. Aí, ó, a questão da FCC está pedindo o seguinte: menos ainda inexplicável de alguns casos. Aí tem aqui inexplicável destacado. Se está destacado na sua prova é porque vai ter pergunta sobre isso. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão. Estou perguntando os termos sublinhados constituem o quê? Qual é a classificação deles? Inexplicável. Aí, o meu aluno, ele sabe que quando eu tenho um artigo antes, como eu falei, quando eu tenho um artigo antes, opa, sou feliz que só. Porque o artigo ele acompanha apenas uma classe gramatical, que é o substantivo. Professor, não sei fazer isso sozinho, sem problema, meu amigo, minha amiga. Por quê? Eu só quero que você veja a simplicidade que é algumas bancas, o jeito diferente de cobrar o mesmo assunto. Aqui, ó, o que está perguntando? Tem um termo destacado, está perguntando. O que é esse termo? Aqui, ó, primeiro termo. O artigo acompanha o substantivo, então eu tenho o substantivo. Essa aqui que não tem substantivo no primeiro, eu elimino. E o segundo aqui, rapaz bronco e vilão. Esse bronco aqui, ó, tá classificando
o termo rapaz. Se, cla- Se classifica, eu tenho um adjetivo. Substantivo é o primeiro e o segundo aqui é o adjetivo. Então, resposta. Só endireitando aqui, né? Deu um toquezinho, foi escura mesmo. Resposta, letra A. Ih, marquei errado aqui. Resposta, letra A. O primeiro é substantivo, né? Substantivo que é um nome, e adjetivo no segundo. Tranquilo. Segunda questão. Que está aparecendo aqui na nossa questão Sebrasp, CESP, né? Os mais raízes. Segundo, no sexto período do texto, os vocábulos velho, magro e rascante são adjetivos que qualificam o termo mulato. Claro que lá na hora eu não vou fazer correndo assim com você. Aqui é só para mostrar para você a forma que é cobrado, mas lá na hora eu vou separar um espaço, explicar a teoria certinho. Fica tranquilo, porque senão o cara fica desesperado. Fala, meu Deus do céu, assim rápido? Não, não é assim não. Uma noite fora, ano após ano, um mulato meio. Ah, então, aqui eu estou falando. Esses termos que eu destaquei aqui, ó, são adjetivos que qualificam o termo mulato. Ó, pela noite afora, após um ano, um mulato meio velho. Quem é velho? O mulato. E magro. Quem é magro? O mulato. Beleza. Os dois primeiros termos aqui está classificando. Vamos ver, continua. Um lado meio velho e magro de óculos, o dedo em riste, a voz rascante. Opa, rascante não está classificando mulato, está classificando voz. Então o termo está errado por conta disso. Tranquilo. Até agora, tranquilo. Próxima questão. A OCP. No trecho, leve sua garrafa reutilizável. O termo reutilizável funciona como? Reutilizável, ele está classificando. Trabalha com setinha. Você uma vez comigo. Ele está classificando o termo garrafa. Não é qualquer garrafa, é garrafa reutilizável. Então, reutilizável é o nosso adjetivo, que é o adjetivo que qualifica. Tranquilo. Agora, indo lá para a tua banca, o que que aparece aqui, ó? Observe o seguinte texto descritivo. O pássaro esquisito era negro, esculpido em madeira, com os dois pés perfeitamente retos e bem apoiados num pequeno pedaço de tronco. Em relação ao texto, é correto afirmar que, vamos lá, ele deu o texto, a banca deu o texto, está pedindo para você assinalar a resposta correta, que seja verdadeira, né? Verdadeiro ou falso, resposta que seja verdadeira em relação ao texto. Os adjetivos do texto atribuem qualidade de pássaro. Ele nem falou qual é o adjetivo, nem destacou nem nada. Ela só chegou e falou: acha os adjetivos aí e vê se são relacionados a pássaro. Tá vendo? Ela é um pouquinho mais elaborada do que as outras questões. Mas, mesmo assim, não é difícil. O cara que sabe adjetivo, ele consegue achar. Aí tá aqui, ó. Pássaro esquisito. Esquisito é o meu primeiro adjetivo, tá? Classificando pássaro. É o que a questão tá falando? Pássaro. Beleza, tá no jogo ainda. Era negro. Quem era negro? Era o pássaro. Opa. Negro era o. Olha, eu vou pedir desculpa a vocês, é porque essa canetinha aqui, ela não dá o toque igual a outra, não. Negro era o pássaro. Tranquilo. Esculpido em madeira. O pássaro era esculpido em madeira. Bem um adjetivo aqui que você vai ver comigo que existe as locuções adjetivas, mas vamos trazer isso como adjetivo também. Com dois pés perfeitamente retos. Quem era reto? Era o pássaro? Não, eram os pés do pássaro. Então não são todos os adjetivos relacionados a pássaro. Deixa eu só apagar aqui para a gente não ficar nessa bagunça aqui para poder ver os outros. Vamos lá. O adjetivo esquisito, letra B. O adjetivo esquisito mostra desconhecimento do observador sobre a espécie do pássaro. Como assim? Desconhecimento. Vamos lá. Vamos pensar ó, semântica. FGV é semântica, sentido. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar na seguinte situação. É, eu fui comprar um saco de pão de forma.
que eu sempre costumo comprar. Aí o vendedor vira para mim e fala assim: "Ah, eu tenho esse que você compra eu não tenho não, mas eu tenho esse daqui". Eu olho e falo assim: "Poxa, isso aqui é meio esquisito, né?". Quando eu falo que isso aqui é meio esquisito, quer dizer que o pão de forma, sei lá, tem 10 metros? Ou seja, é esquisito porque é verde? Não, estou querendo dizer por quê. É esquisito porque é desconhecido. Nunca vi isso não. Ih, meio esquisito esse, né? Ou seja, desconhecido. Uma pessoa que sempre compra daquele não é esquisito para aquela pessoa, mas é esquisito para mim. Entendeu o exemplo? Talvez não seja um dos melhores, mas é só para você ver a semântica do que eu estou falando. Mesma coisa aqui, ó. Essa é nossa resposta. Ó, a letra B, nossa resposta. Olha só. Olha aqui. O pássaro esquisito era negro. É como se o autor estivesse falando, ó, para o leitor. Opa, não, aqui eu vou conseguir escrever. É como se estivesse falando para o leitor, porque. Deixa eu fazer o seguinte. É como se eu estivesse falando para o leitor aqui, ó. Ao vivo a gente faz assim, não é nem ao vivo, né? Ó, é como se estivesse falando para o leitor. Respondendo: "Esquisito como?". Esquisito como? Ah, porque era negro, esculpido em madeira, com os 2 pés retos, apoiado num pequeno pedaço de tronco. Nunca vi assim. Não faz sentido? Faz todo sentido, é dessa forma que ele estava querendo dizer. Era esquisito, ou seja, era desconhecido. Mas deixa eu te explicar por que que era desconhecido. Ele era negro, esculpido em madeira. Perceba uma coisa, acertamos essa questão. Mas se tratando de FGV, ela colocou aí um termo muito específico para dizer para você que a resposta era a letra B. Por quê? Ela trouxe aqui no enunciado o termo texto descritivo. Para que que serve um texto descritivo? Para descrever. Ah, professor, até aí você não disse nada. Até aí, vamos supor no pior dos cenários. Eu tô lá desesperado fazendo a prova, vejo descritivo e raciocínio. Eu consigo identificar que descritivo descreve. É, beleza. Mas esse tipo de descritivo específico aqui é o tipo que você está usando um adjetivo para exemplificar, para ilustrar, para melhor dizendo, para o leitor. O objetivo desse texto descritivo aqui, ó, que descreve alguma coisa, era fazer com que você faz muito isso na sua redação, era fazer com que o leitor enxergasse a informação com os mesmos olhos que o autor. Isso tudo você aprende lá nas nossas aulas. Então, ó, eu fazendo com que o leitor enxergue da mesma forma que o autor, faz todo sentido eu falar que o pássaro era esquisito. E depois eu explicar por que que ele era esquisito. Porque senão ia ficar uma informação muito vaga. Eu chegar e falar assim: o pássaro era esquisito. Tá, vou passar para outra informação. Não. Abre uma curiosidade. Beleza? Uma argumentação. Eu tenho que mostrar para o meu leitor por que que ele tá, por que que eu acho esse pássaro esquisito. Para ele concordar ou não comigo. Ele era esquisito, era negro, esculpido em madeira, os 2 pés eram perfeitamente retos, bem apoiado num pedaço de tronco. Aí eu olho, raciocínio e falo: "Caramba, negro, esculpido, caramba, realmente era esquisito", tá vendo? É o argumento, os adjetivos foram os argumentos que fez com que eu entendesse, enxergasse com os mesmos olhos de quem está me dizendo. "Ah, professor, não vou ter esse raciocínio", você vai fazer tanta questão assim de FGV, nesse estilo, que você vai acabar acostumando com a linha de pensamento deles. Eu me acostumei, né, eu sou professor de português, mas eu não era especializado em FGV. Com o tempo fui me especificando, me especializando, e agora eu consigo passar para os meus alunos. Tanto que eu olhei para essa questão aí, falei, letra B. Mas FGV você nunca marca de cara, porque eu já sei a resposta, né? Você ia analisar tudo, olha só, o observador está imóvel em sua observação. Isso aqui, o texto dá a entender que o observador estava imóvel? Não, isso daqui você vai aprender que é uma
extrapolação. Você está indo além das informações que o autor está te dando. O fragmento do texto mistura narração e descrição. Não, narração não, é só descrição, só está descrevendo o texto. O observador descreve um pássaro no movimento de longe para perto. Isso aqui é a outra extrapolação. Cara, acredita em mim, com o tempo vai ser até gostoso fazer questões como essa. Com o tempo vai, com o tempo você acostuma e vai ser gostoso. Aí eu vou passar para você, ó, como que vai funcionar nossa mentoria. Boa parte já falei com você, né? As semanas, as partes, os simulados. Mas aí, ó, o que que a gente vai ter na nossa mentoria? Teoria baseada na banca FGV, sempre focada na sua banca, tá? Aulas ao vivo, mas essas aulas ficaram gravadas. Por quê? Às vezes o cara vira e fala: Poxa, eu não consigo assistir a aula, não consigo. Eu não vou conseguir assistir a aula tal dia. Assim, imaginando um cenário assim. Beleza, vai ficar gravadinho lá pra você. Tranquilo. Pra você assistir quantas vezes você quiser até o dia da sua prova. PDF de cada aula, então a gente vai ter a teoria, vai ser disponibilizado lá nos grupos. Grupo exclusivo, tá? Grupo só para vocês. Fórum tira dúvidas que comentadas pelo próprio professor, esse que vos fala, tá? Então, não é IA que vai responder essa dúvida, não. Eu vou responder. E temos aqui os 3 simulados, um para cada parte da nossa mentoria. E os alunos de redação? Correção detalhada semanalmente, tá? Semanalmente. Vai ser melhor explicado para vocês mais para frente. Mas semanalmente você vai ter um tema pertinente à banca. É sempre tema pertinente à banca, tá? Não vou colocar tema, faz esse tema aqui do Enem 2021. Não, não existe. Você não vai precisar de um tema Enem. Você vai precisar de um tema FGV. Para ser mais específico, um tema FGV de carreiras tribunais, tá? E correções ao vivo. A cada aula eu vou corrigir uma redação com vocês. E a possibilidade da gente ter, não vou prometer nada, mas é quase certo, porque a gente se empolga com a mentoria. A gente se empolga. Eu me empolguei muito ano passado, o pessoal ficou enjoado de mim. A gente vai ter possibilidade de aulas extras, tá? Aulas extras. E esses simulados aí, uma informação importante, esses simulados aí, vocês vão fazer o simulado e vocês vão ter correção do simulado também, tá? O simulado vai ser corrigido ao vivo no YouTube, tranquilo. E, galera, olha isso. O investimento que você vai ter. 3 vezes de 200 pilas. Totalizando 600. Opa, peraí. Ah, mas ficou feio logo agora. Ninguém vai levar fé agora. Peraí. Totalizando 600. Ou você paga de uma vez. R$ 500 no Pix. Ah, professor, eu já vai começar que não tem dinheiro agora, que vou perder as aulas, só vou conseguir assistir depois. Calma, cara. Você só vai pagar primeiro pagamento, ou pagamento total, né? Pagamento. Tanto aqui, o primeiro pagamento ou o pagamento total. Você vai ter o primeiro pagamento. Deixa eu colocar aqui. Que o pessoal do direito. Não tem que estar escrito que. Ou total vai ser no dia 10 de fevereiro. Olha pra mim, olha pra mim. Para, não tá caro. Não tá caro, cara. Olha tanto de coisa. Você vai ter acesso direto comigo. Você vai ter material em PDF. Você vai ter aula gravada. Você vai ter aula ao vivo. Você vai ter aula extra. Você vai ter redação, correção de redação. Eu vou fazer redação. Aqui a gente faz na hora. Vou fazer redação com você em algumas aulas, tá? E, cara, R$ 200 por mês. É um investimento para chegar lá na frente, você chegar no IPU, ficar tranquilo para fazer sua prova, você ficar tranquila para fazer sua prova. Você vai estudar tanto essa banca, você não tem noção, não tá entendendo. Ele vai estudar tanto essa banca que você vai ficar tranquilaço para fazer a sua prova, tá? Vai ficar tranquilo. Então, ó, você vai ter aí.
Primeiro pagamento, dia 10 de fevereiro, R$ 200. Fevereiro, março e abril, R$ 200. Ou você paga tudo no dia 10 de fevereiro, R$ 500. Cara, muito tranquilo, tá? Vou estar com você, eu tô me comprometendo, tá, a estar com você. Se eu não estiver com você, eu devolvo o teu dinheiro, tá? Você fala assim: "Ah, eu fiz uma pergunta, o professor levou uma semana, 2 semanas para responder". Cara, devolvo o seu dinheiro, tô como tá gravado aqui, tá? Vou te responder no mesmo, claro, se você me mandar mensagem 3 horas da manhã, não vou responder você logo, não vou. É sempre bom avisar, sempre bom. Mas manda pergunta, manda dúvida, tanto de mentoria, manda choro, áudio chorando. A gente trabalha com isso também, né? É sério. Então, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque a sua aprovação, se depender de mim, está garantida. Mas é aquilo, mentoria. Eu vou fazer parte do seu processo. Você vai ter que estudar também. Você vai ter que se dedicar também. Então, ó, a gente segurando a mão, você também não pode soltar minha mão. Não pode. A gente vai se dar bem nessa mentoria. Vai dar tudo certo. Então, semana que vem, a partir de semana que vem, vamos ter um dia para gramática, para a língua portuguesa, melhor dizendo, e um dia para redação, tá? 2 dias da semana. Separa 2 dias da semana para estar comigo, tá? Vamos definir. Eu acredito que não irei mudar, mas terça, não, mas perdão, terça era o dia antigo. Vamos definir quarta e quinta-feira. Quarta, português, quinta, redação. Esteja comigo e vai dar tudo certo. Ó, só para não deixar, né, porque eu fiz, obrigado. Era só isso, para não gastar slide à toa. Esteja comigo. Ó, vou deixar os links aqui, tudo embaixo. Vou deixar as redes sociais. Siga-me, vem comigo. Até maio, a gente respirando FGV, tá bom? Um abraço, estamos juntos. Segura minha mão.